E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio daquela série que fala sobre como chega cada uma das seleções para a Copa do Mundo. E hoje é dia da gente falar do Equador, que está no grupo A do Mundial e vai enfrentar nessa primeira fase Catar, Holanda e Senegal, tendo inclusive chances, e sonho de passar para a fase de mata-mata. Esta série está sendo feita com o apoio da CampoBet, que é um site de apostas que atua no mercado brasileiro desde 2018 e te oferece a possibilidade de ganhar uma grana a partir dos seus conhecimentos sobre futebol. Mas na CampoBet você pode apostar em mais de 40 modalidades além do esporte bretão e tem um bônus de boas-vindas válido para todos os usuários de até R$ 650. O valor que você investir nesse primeiro depósito, a CampoBet vai dobrar para você. Então rastreia o QR Code que está aí na tela ou clica no link aqui na descrição do vídeo para você ir até o site da CampoBet, fazer o seu cadastro que é rapidinho lá, começar a fazer aí as suas apostas, ganhar um dinheiro. Só lembra de apostar com responsabilidade, tá? Porque as apostas são para você se divertir. Então vamos falar do Equador. Aqui vocês podem ver um pouco do time base do Equador, que ficou em quarto lugar nas eliminatórias sul-americanas, conseguindo então a vaga direta, sob a batuta do técnico argentino Gustavo Alfaro, que coleciona na carreira passagens aí por Boca Juniors, Huracan, Rinásia, Arsenal de Sarandi, e que não é totalmente alheio ao futebol árabe, porque teve uma passagem pelo Al-Ahly Jeddah da Arábia Saudita lá em 2009 e 2010. Tem muito tempo, é outro país, mas não está muito longe do Catar. É uma seleção que traz algumas dúvidas no seu 11 inicial, vocês podem ver que eu coloquei algumas opções aqui no campinho e eu vou falar sobre elas. Mas o Equador conseguiu a vaga na Copa do Mundo muito calcado aí num bom desempenho do sistema defensivo, tá? Porque o ataque realmente não é muito produtivo. E para ilustrar o bom momento defensivo, olha só o desempenho do Equador nos 5 amistosos realizados nesse ano de 2022, depois da confirmação da vaga no Mundial. Foram 2 vitórias, ambas pelo placar mínimo contra Nigéria e Cabo Verde, e 3 empates em 0-0 contra México, Arábia Saudita e Japão. Ou seja, nos últimos 5 jogos o Equador não tomou nenhum gol. E o irônico dessa boa prestação defensiva é que o Equador tem algumas dúvidas aqui no seu 11 inicial do setor. Uma delas, inclusive, é o goleiro, se vai jogar o Domingues ou se vai jogar o Galíndez. Os dois são bem experientes, têm 35 anos. O Alexander Domingues, que atualmente é goleiro da LDU, foi o goleiro da seleção na Copa do Mundo lá de 2014 e também jogou a Copa América em 2015, 2016 e 2019. É um ídolo histórico da LDU, mas nos últimos anos deu um rolê por outros países, tá? Ele jogou no Monterrey do México, jogou no Colón e no Vélez da Argentina, teve também no Cerro Largo do Uruguai e no Tolima da Colômbia, onde inclusive ganhou do Atlético Mineiro pela Libertadores desse ano. Já o Hernán Galíndez é um goleiro argentino que iniciou a sua carreira no Rosário Central, mas acabou construindo sua carreira no futebol equatoriano, principalmente a serviço da Universidade Católica, se naturalizou equatoriano inclusive, teve uma rápida passagem pela Universidade do Chile, mas já voltou para o futebol equatoriano nessa temporada, ele está no Aucas. E o Galíndez tem chance de ser titular na Copa do Mundo porque foi ele o goleiro titular na última competição oficial disputada, a Copa América de 2021. O dono da lateral direita deve ser o Byron Castillo, jogador que disputou várias temporadas com a camisa do Barcelona de Guayaquil e nessa temporada se transferiu para o Clube León do México, ele que pode atuar como um lateral, como um ala ou até como um ponta mesmo, um jogador mais avançado ali no ataque. Tá com 23 anos e vem se firmando na seleção, assim como o lateral do outro lado, Pervis Estupiñán, que atualmente é jogador do Brighton da Inglaterra e nas últimas temporadas defendeu o Villarreal da Espanha, tendo passagens também por Osasuna, Mallorca, Almeria, Granada. É um cara que despontou muito cedo com a camisa da LDU, teve destaque em Sul-Americano, Mundial Sub-17, tá na Europa há várias temporadas e é um lateral que também apoia muito bem. No miolo de zaga, a única certeza é a titularidade de Piero Hincapié, ele que é zagueiro ou lateral esquerdo, atualmente joga no Bayer Leverkusen, tem apenas 20 anos de idade, mas tomou conta da posição, é um titular inquestionável. Hincapié, que é uma das crias da base do Independiente Del Valle, clube que tem revelado inúmeros jogadores para a seleção. Ele que entre o Del Valle e o Leverkusen teve uma passagem pelo futebol argentino, com a camisa do Tajeres, onde jogou pouco mais de
20 partidas e já está consolidado lá no futebol alemão. Nessa posição de um zagueiro pela direita existe um pouco de dúvida, tá? Em boa parte das eliminatórias o titular foi o Félix Torres, que tem 25 anos, é jogador do Santos Laguna do México e parecia certo que seria o dono da posição, até porque o Arboleda do São Paulo está machucado e a sua presença na Copa do Mundo ainda é uma indefinição. Mas o Jackson Poroso, que é um garoto, 22 anos, tomou conta da titularidade nos últimos amistosos e, como eu disse, a seleção não tomou nenhum gol com ele em campo. Ele que iniciou sua trajetória no Manta FC do próprio Equador, teve uma passagem pela categoria de base do Santos, jogou no futebol português no Boa Vista e atualmente está no Troyes da França. É um sistema defensivo muito jovem, né? O Equador só está com dificuldade para renovar na função de goleiro mesmo, mas zagueiro eles têm revelado muitos e para a função de volante também estão muito bem servidos, principalmente nas figuras aqui do Carlos Grueso, que é um titular aqui, joga mais pelo lado direito. Ele que já tem 27 anos, joga no Augsburg da Alemanha há algumas temporadas, teve uma passagem pelo Dallas dos Estados Unidos, lá atrás jogou no próprio Stuttgart também da Alemanha e é mais um criado na base do Independiente Del Valle. Seu companheiro de meio campo é mais jovem, mas eu acho absurdamente talentoso, que é Moisés Caicedo, jogador que foi pro Brighton da Inglaterra, né? Tá jogando junto com o Estupinhan. Ele tem apenas 20 anos de idade, embora não pareça, e é mais um que foi criado na base do Independiente Del Valle. O Brighton captou muito bem, emprestou ele por alguns meses ao Beerschot da Bélgica, trouxe de volta e o garoto já se firmou como titular do time, jogando Premier League. Um volante que marca muito forte, chega no ataque também, um jogador que tem tudo para arrebentar e fazer um belo Mundial, né? Embora ainda seja muito jovem. Eu desenhei o Equador aqui num 4-2-3-1, mas a verdade é que com essa escalação dá para fazer uma variação de esquema sem mudar as peças, tá? O Ángel Mena, que eu coloquei aqui como meia central, ele até prefere jogar pelos lados do campo, embora na seleção muitas vezes seja mais esse camisa 10. Então não é grande surpresa se em alguns momentos a gente vê o Ener Valencia, que é um jogador já experiente, atuando ao lado do Estrada como atacante, enquanto o Ángel Mena vem fazer o lado do campo, né? E o Equador passa a jogar num 4-4-2 ou 4-2-4, depende da forma que você quiser enxergar. Mena, que é um dos jogadores mais experientes da seleção, já tem 34 anos, construiu toda uma história lá no futebol mexicano. Ele é jogador do Clube León nesse momento. Na atual temporada jogou 14 vezes, fez um gol e deu 3 assistências. Nada muito especial. Mas se a gente olha para as 3 últimas temporadas, ele meteu 17 gols em cada ano, contribuindo ainda com assistências, né, tendo mais de 20 participações diretas em gol por temporada. Tá dando uma caída agora, acho que é natural pelo aspecto físico, mas é um jogador baixinho, muito técnico, habilidoso, fez história também com a camisa do Emelec, né? E provavelmente vai ser um dos titulares dessa seleção, que realmente carece de um pouco mais de criatividade, tá? Em diversos momentos, inclusive, o treinador chegou a fazer uma experiência com o Alan Franco, que é um jogador mais jovem, que inclusive pertence ao Atlético Mineiro. O Alfaro não é propriamente um técnico muito ofensivo, tá? Ele gosta do time jogando com 3 volantes, inclusive, né? Então, em algumas partidas das eliminatórias, jogava Alan Franco e Moisés Caicedo como volantes aqui um pouco mais avançados, e o Grueso aqui como um protetor da zaga, né? Um primeiro volante, com o Plata numa ponta, o Valência na outra e o Estrada aqui como atacante. Só para pontuar, o Alan Franco é um jogador novo, 24 anos, não conseguiu se firmar com a camisa da seleção, né? Atualmente está jogando no Tajeres da Argentina emprestado. Outro garoto que se tornou referência da seleção equatoriana é o Gonzalo Plata, 21 anos, jogador do Valladolid, o outro clube do patrão Ronaldo. Ele que também foi formado na base do Independiente Del Valle, comprado muito jovem pelo Sporting de Portugal, não se firmou por lá, foi emprestado ao Valladolid, agradou e foi comprado em definitivo. É um atacante canhoto, muito habilidoso, rápido, deu trabalho para a seleção brasileira, inclusive nas eliminatórias, né? E desponta aí como uma das possíveis boas notícias do Equador para o futuro. O que a gente não pode dizer sobre o Ener Valencia, né? Que já é um veterano, centroavante ou atacante de beirada, tem 32 anos. O Valencia disputou a Copa do Mundo de 2014, inclusive marcou 3 gols em 3 partidas, fez um belo Mundial. Desde então, jogou todas as Copa Américas, né? 2015, 16, 19. Na última Copa América, foi a única que ele não fez gol. Ele que iniciou a trajetória no Emelec, teve uma passagem espetacular e muito curta pelo Pachuca do México. Como foi bem na Copa de 2014, foi comprado pelo West Ham da Inglaterra, nunca vingou por lá.
teve um empréstimo no Everton, onde também não fez grande coisa, mas aí retomou seu bom futebol com a camisa do Tigres, no México, meteu muito gol, posteriormente se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia, que é o seu clube atual, e depois de 2 temporadas discretas, que ele marcou 13 gols em cada ano, essa atual temporada 2022-2023 está sendo especial, porque ele tem 15 partidas, 11 gols e 2 assistências. Então é um camarada que está chegando na ponta dos cascos para fazer aquele que pode ser o último mundial da sua carreira. O Ener Valencia sabe meter gol, tanto que ele soma 35 marcados em 74 partidas na história dele com a camisa equatoriana. O Estrada foi titular em muitas partidas das eliminatórias, mas tem perdido espaço nos amistosos, tá? Nem dá para cravar que ele vai ser o titular na Copa. E nas últimas partidas o treinador apostou bastante no Ibarra, né? Jogando aqui pelo lado esquerdo, inclusive, Romário Ibarra jogando pela ponta, enquanto o Ener Valencia faz mais o papel de um centroavante. Eu, inclusive, apostaria mais numa formação desse tipo, até pelo treinador priorizar bastante o sistema defensivo, né? O Ibarra foi jogador do Pesolano lá no México, ele que segue defendendo o Pachuca, não é um jogador de números muito especiais, mas faz um papel tático importante. E o Estrada, que possivelmente perca a vaga no time, também joga no futebol mexicano, lá no Cruz Azul, mas não tá tão bem. Ele que teve uma passagem legal pelo El Nacional, também meteu muito gol no Independiente Del Valle e no Macará. No Toluca do México teve alguns bons momentos, depois entrou numa seca desgraçada, teve um empréstimo para o DC United, onde também não produziu muito. É mais um centroavante, um homem de área mesmo, e se eu tivesse que apostar numa seleção equatoriana para os jogos contra Senegal e Holanda principalmente, eu acho que eles vão apostar mais no contra-ataque, na força de meio campo e nas arrancadas de velocidade. Mas é fato que o Equador tem poucos jogadores naquela idade madura, né? Ou os principais destaques são muito jovens ou já veteranos. Então eu vejo sim possibilidade do Equador seguir adiante na Copa, mas tudo vai passar primeiramente por não tropeçar na estreia contra o Catar e por conseguir especular algum bom resultado, se for o caso até algum empate contra Holanda ou contra Senegal nos confrontos diretos. Acho que deu para falar um pouquinho sobre como joga o Equador, sobre quais são os jogadores, e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que acharam desses atletas, qual jogador você conhece, se aposta ou não no Equador chegando aos mata-matas, e deixa também o seu feedback sobre essa série, se tá gostando ou não, onde podemos melhorar, enfim, sem jamais esquecer de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!